O intuito desse vídeo não é que vocês concordem comigo, mas que vocês reflitam sobre o que está acontecendo. Abram, às vezes, a cabeça para algumas coisas que não são faladas, mas que podem significar bastante. Podem gerar algumas oportunidades, não só de negócios, mas também de aprendizado, cultura e outras possibilidades que podem somar, inclusive, no negócio de vocês. E com certeza absoluta vai impactar, sim, positiva e negativamente na economia do Brasil, no crescimento do país. Pode gerar novos contratos, pode gerar novos negócios e eu quero que vocês estejam mais ou menos antenados com relação a isso daí. Desde sexta-feira da semana passada, a União Europeia não conta mais com o grupo formado pelo Reino Unido. Nós vamos falar sobre isso já, depois da vinheta. Vamos lá? Só para vocês entenderem, a título de conhecimento, o nome correto seria Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte. E o termo Reino Unido não tem constituição escrita real, no sentido usual mesmo, e constitucional também. Por isso, a terminologia às vezes apresenta algumas falhas quando você fala em direito internacional. Quando você fala em alguns contratos internacionais, quando você tenta isolar alguns desses países, que na verdade não são países, são territórios ali que se agrupam no sentido próprio jurídico da situação, às vezes acaba tendo algum tipo de desentendimento, algum tipo de falha nessa interpretação. Mas isso não vem ao caso, foi só realmente a título cultural. Vamos falar sobre essas coisas que estão acontecendo. Bom, para quem não sabe, o Reino Unido, propriamente dito, é composto por 4 países, quatro divisões territoriais, que eu acho que é o mais correto de se dizer nessa denominação jurídica, tá? Ele é composto por Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte. Quer dizer que todos eles se entendem? Não necessariamente. Quem sabe, quem já esteve muitas vezes lá, quem esteve alguma vez lá de alguma forma, sabe que muitas vezes existe aquela brincadeira entre o inglês, o escocês e o irlandês. Eles nem sempre se entendem da forma que deveriam se entender, mas na hora de votar eles entenderam que realmente essa questão da separação da União Europeia seria algo positivo. Particularmente, da minha opinião para vocês, eu concordo com eles e se eu estivesse ali, se eu fizesse parte dessa votação, possivelmente eu teria votado a favor da separação por uma série de razões. Vou colocar para vocês a primeira delas, questão financeira. Quando você faz uma união de uma moeda, quando você unifica uma moeda, cada um dos países tem a sua economia, o seu PIB, a sua população, o seu custo, a sua regulamentação financeira, econômica, a sua política, e nem sempre eles vão na mesma linha, nem sempre eles vão na mesma forma de conduta. Ou seja, às vezes o mais rico acaba pagando uma conta de um mais pobre, às vezes uma política socialista ela acaba sendo impactada por uma política de extrema direita, ou às vezes um país que tem uma fronteira mais aberta acaba dando algum tipo de problema para outros países que não querem uma miscigenação racial, social, cultural, e isso acaba impactando numa série de situações. Vamos falar de uma questão histórica para vocês entenderem um pouco melhor sobre isso. Mas antes de falar dessa questão histórica, é importante a gente lembrar de uma outra coisa. Há 2 anos o Reino Unido vem tentando essa separação. Algumas pessoas de dentro do Reino Unido vêm tentando essa separação da União Europeia, tá? E outra coisa importante a gente saber, e eu também mencionar aqui para vocês, é que o Reino Unido, ele é um dos 10 países, um dos 10, vamos dizer, conglomerados, porque ele é formado por 4 territórios, denominados países, não juridicamente, mas de uma forma real, é assim que funciona. Eles são, juntos, eles são um dos 10 que mais investem no Brasil, que mais tem investimentos, que mais tem parcerias, que mais compram. Se eu não me engano, hoje o Reino Unido está entre 7º ou 8º lugar. E é importante a gente saber isso, porque a economia brasileira seria muito impactada mesmo,
se o Reino Unido deixasse de fazer esses investimentos, ou seja, deixasse de participar ativa ou indiretamente de algumas coisas que acontecem no Brasil. Isso é importante vocês saberem, muitas pessoas não sabem, não têm a menor ideia, mas sim, os ingleses e os britânicos, vamos dizer dessa forma, de uma forma mais abrangente, eles são sim grandes investidores do Brasil, eles são sim grandes parceiros comerciais do Brasil. Dessas parcerias comerciais, eu vou contar uma pessoal minha. Eu tenho um cliente meu inglês, que eu inclusive já contei para vocês aqui. Há 2 anos atrás nós fizemos uma parceria, uma obra gigantesca para eles aqui. Não fui eu que fiz, eu fiz parte da comissão de auditoria desses investimentos deles. Eles fizeram 2 obras muito grandes, algumas aqui no Brasil, outras nos Estados Unidos. As que eles fizeram nos Estados Unidos somaram 64 milhões de dólares de investimentos de um único grupo inglês. Tá? No Brasil, hoje, a carteira deles é em torno de 18 milhões, se não me engano, 16, 18 milhões, fica em torno disso, porque eles têm vários outros pontos de investimento, estamos falando de dólares, de um único grupo, do qual eu participo da comissão de auditoria desses investimentos. Só para vocês terem ideia da capacidade dos ingleses de parceria, de estreitamento de relações comerciais com brasileiros e com outras pessoas em lugares diferentes do mundo. Tá? Eles são grandes investidores. Tradicionalmente, eles costumam sim investir em mercados que eles acreditam que possa gerar algum tipo de rentabilidade financeira. Uma coisa que é importante também a gente lembrar, quando a gente fala em razões dessa separação, né, do Reino Unido, da União Europeia, é que assim, o britânico, historicamente, ele é um povo que se orgulha muito das suas raízes, da sua tradição, da sua etnia, da sua língua, da sua cultura. E eles não gostam muito de misturas. Vocês podem ver, se vocês forem na Inglaterra, quem conhece a Inglaterra, sabe como a rainha da Inglaterra é tratada, respeitada. O que manda a rainha da Inglaterra? Ela basicamente não exerce nenhum tipo de poder político, não indireto, né? Indireto sim ela exerce no mundo inteiro, mas direto não, ela não tem esse poder político direto como se imagina antigamente num rei. O rei antigamente mandava, né? O rei era soberano, a ordem dele era uma ordem soberana. Alguns reis historicamente eram considerados deuses. A gente sabe que não existe isso, muito menos na Inglaterra nos dias de hoje. Tá? Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer para vocês. Então eles se orgulham muito dessas tradições, eles mantêm muito essas tradições. Quem conhece a família real sabe que a família real segue uma regra de uma norma de conduta que é centenária. Possivelmente a própria rainha ajudou a escrever isso, porque ela também é quase centenária. Então nós temos aí toda essa estrutura de orgulho do inglês com relação à sua cultura, ao seu povo, à sua moeda, à sua tradição, certo? Quando a gente coloca alguns outros países que estão abrindo fronteiras, isso incomodou sempre muito os ingleses, por uma única razão. Primeiro, o inglês, assim como muitos países de ponta do mundo, países desenvolvidos do mundo, a taxa de natalidade na Inglaterra, vamos falar no Reino Unido, ela é baixa. Tá? Quando você baixa de alguns índices, você sabe que historicamente você tem um declínio populacional e provavelmente um declínio da própria organização como um país. Tem diversos na história países e até mesmo civilizações que entraram em declínio por causa disso. Hoje, qualquer número que esteja, se eu não me engano, acima de 2,3 é considerado razoável. Bom, qualquer número abaixo de 1,7, se eu não me engano, é considerável em queda. Existem índices que demonstram que qualquer número abaixo de 1,5 é um fator irreversível, ou seja, aquela região, aquele país, ele vai necessariamente entrar numa queda populacional da qual ela não se recupera. Hoje a Inglaterra está em 1,3, se eu não me engano, tá? O que é desesperador.
Inclusive, se vocês procurarem no Google, vocês vão perceber que existem diversos artigos falando sobre diversas entidades, ONGs e inclusive o governo inglês. Ele está buscando incentivos à reprodução, inclusive fornecendo gratuitamente tratamento para infertilidade ou fertilização in vitro, para que os ingleses entre si se reproduzam, tenham mais filhos e a população volte a crescer sem a necessidade da imigração. A imigração ela vai gerar o quê? Ela vai gerar miscigenação de raças, culturas, religiões e uma série de outras coisas, que não é o que o inglês quer. Tradicionalmente, ele quer manter essas tradições para si, que é o orgulho do país dele, que é o orgulho da tradição dele, que é o orgulho do inglês enquanto inglês. Tá? Vocês podem olhar que todo inglês ele busca sempre usar as suas tradições, como a gaita de fole, ou aquela saia que chama kilt, e muitas outras tradições que ele tenta fazer. Por aí vocês já têm uma noção bem simples do que está acontecendo. Vocês veem diversos países da Europa abrindo fronteiras, principalmente para a migração dos países que estão ali, que são países, o quê? Muçulmanos, que geram um pavor, de certa forma preconceituoso, de certa forma cauteloso, porque os países que estão ali, que estão tendo uma evasão muito grande de pessoas, são países que têm, sim, questões políticas tumultuadas. São países que estão em conflito, são pessoas que têm governos de conflito, são países que trabalham com guerras civis constantes e eles não querem a entrada dessas pessoas, muito menos a mistura de religiões, muito menos esse radicalismo dentro do país deles. Que, se vocês lembram, existia lá inclusive algumas forças radicais, como o IRA, né? Vocês lembram do IRA, que muitas vezes tem ainda, né? Alguns tipos de ações, mas está bem mais controlado do que era há 10, 20 anos atrás. Um outro ponto também que é importante a gente lembrar é que alguns outros países que abriram as fronteiras, quem está migrando para a Europa não são os milionários árabes, não são os milionários de Dubai, não são os milionários de Abu Dhabi, são pessoas foragidas de guerra. Essas pessoas, normalmente, elas precisam de auxílio médico, moradia, trabalho, espaço, cuidados com criança e remédios e tudo mais. Eles não levam dinheiro, eles levam a família, eles querem sair dali por desespero, são asilados. Então eles não têm a estrutura que se precisa como um investimento, eles não estão chegando com dinheiro para crescer o país. Essas pessoas entram para usufruir daquilo que existe dentro do país, elas não estão trazendo nada. Porque elas são exilados, elas são foragidos, elas são pessoas que viviam em situações de conflito, de guerra, muitas vezes de miséria, e elas não têm nada. Então elas estão realmente varando fronteiras para poder ter uma possibilidade de vida, mas elas não levam nada com elas, a não ser a roupa do corpo, elas mesmas e os filhos. Então isso custa dinheiro. E muitos governos estão tendo déficits absurdos para ou conter essas pessoas ou auxiliar essas pessoas, que custa dinheiro e, obviamente, o Reino Unido não tem interesse em bancar essa conta. De certa forma, muitas pessoas entendem como desumano, muitas pessoas entendem isso como uma proteção das próprias fronteiras e da própria população, dos próprios cidadãos daquele determinado país. O que isso impacta no Brasil? Bom, primeiro, ponto positivo. O Brasil tem uma série de relacionamentos comerciais ótimos com países europeus. E eu acredito que vai continuar tendo, com todos eles que ele já existe hoje. Porém, hoje, com o Reino Unido, lembra que eu falei para vocês que é um dos 10 que mais investem no Brasil? Se eu não me engano, o 7º ou 8º hoje. Esse relacionamento ele pode se estreitar muito, porque ele não vai depender mais de uma série de outros entraves que existiam com alguns países. Uma série de outras competições financeiras, tributárias, alguns acordos tributários da própria União Europeia. Hoje, o Reino Unido pode negociar com quem eles quiserem no mundo inteiro, inclusive o Brasil. Tá? Eu acho que nós vamos ter aí alguns contratos que já foram assinados, que eles devem ser mantidos, obviamente. Outros que vão ter possibilidade de revisão, o que pode ser excelente para o Reino Unido e para o Brasil.
tá? Eu tenho certeza, eu mesmo conheço duas empresas que já manifestaram interesse em renegociar o contrato, ambos os lados, tá? Eles vão querer renegociar esse contrato, o que eu acho que vai ser ótimo para um e para outro, porque eles vão pegar aí uma liberdade maior de negociação. Outra questão que eu acho que vai ser importantíssima também, a própria relação do Reino Unido com a atual União Europeia. Eu acredito que se cada um daqueles países tivesse ali uma autonomia um pouco maior eles têm autonomia, mas de certa forma eles não têm. Então, se tivesse maior, com certeza absoluta, a própria Europa como um bloco unificado, ela cresceria muito mais. Então eu acho que essa saída hoje do Reino Unido, ela vai representar muito, não só para a região, não só para a Europa, não só para o Reino Unido, não só para os outros países que continuam dentro da União Europeia, mas também para as relações comerciais com o Brasil. Não acho que ela será a única nos próximos anos, eu acredito que a gente deve ter mais uma ou duas novidades surgindo por aí, porque com certeza absoluta vai ser um exemplo para que outras potências consigam também enxergar que às vezes ficar atrelado a uma malha inflexível em alguns pontos, ela acaba sim travando todo mundo e às vezes numa crise econômica mundial ela acaba afundando todo mundo ao mesmo tempo, tá? Acho que o Brasil vai se beneficiar bastante com isso, acho que o Brasil vai ter um estreitamento comercial muito melhor e acho sim que hoje o Reino Unido ele tem uma possibilidade gigantesca de crescer muito mais, de uma forma muito mais livre, certo? Gente, muita gente vai discordar desse vídeo, tenho certeza absoluta, tem muitas pessoas com opiniões contrárias, muitas vezes olhando mais para a questão humanitária do que para a questão de mercado, olhando muito mais para a questão de desenvolvimento humano do que para a questão de mercado. Eu entendo, respeito essa posição, mas como eu já disse algumas vezes, eu particularmente, a minha opinião pessoal, eu não acredito que essa questão de migração ou imigração, ela deva ser baseada por fronteiras. Eu acho que ela tem que ser baseada por competências, tá? Então, na questão da imigração, a minha opinião pessoal é que o passaporte ele servisse como uma forma de entrada legal em qualquer país, obviamente que você tivesse uma relação comercial e que permitisse que aquela pessoa, dentro da competência dela, dentro do trabalho dela, dentro do conhecimento dela, dentro da atuação dela e daquilo que ela pode somar para o país, ela por si só já fosse suficiente para morar onde ela quisesse ou para trabalhar onde ela quisesse, sem a necessidade de competir com as pessoas daquele país, tá? Porque eu acho que se ele for competente, ele vai ser contratado. Se ele não for competente, ele não vai ser contratado em lugar nenhum do mundo. Então ele não precisa dessa política de sustento só porque ele nasceu naquele país. Ele, que geralmente é sustentado, normalmente não é o que mais contribui financeiramente para o país, nem com impostos, nem com tributo e nem com produção. Então eu particularmente acredito que essas fronteiras hoje, fronteiras políticas hoje, elas com o tempo, quiçá, elas sejam enxergadas de uma forma diferente. Tomara que sejam. Mas, para a questão de mercado, essa cisão que houve agora, eu entendo que é uma coisa muito positiva num nível global, no nível mundial, e que o Brasil vai se beneficiar dela também. Ok? Se você concordou, se você discordou, deixe seu comentário aqui. Se inscreva no nosso canal. Muitas pessoas viram para mim e dizem que não receberam notificação do vídeo. Não sei, talvez ela não está inscrita, talvez ela não comentou, eu não sei como funciona essa questão do YouTube, mas se inscreva, comenta aqui, deixa aqui a sua opinião, com certeza absoluta, pode ser um debate positivo, uma troca de informação positiva, cada um com o seu ponto de vista, respeitando o ponto de vista do outro, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.